Boa noite para quem está vendo a gente ao vivo e você que está assistindo a gravação aqui mesmo no YouTube, aqui mesmo no Instagram, desculpa. E para você também que tá assistindo pelo YouTube ou pelo IGTV, não deixe de deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, tá ok? Como de costume, vou pedir para vocês aí o feedback, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder dar início nos nossos trabalhos de hoje. Bom, hoje temos alguns recados e... Opa, peraí. Professor Márcio Guido falou que está sem som. Mais alguém está sem som? Tá tudo normal? Ah, beleza. Beleza. Professor Márcio, depois eu mando o áudio para você. Beleza? Então, vamos lá, temos alguns recados hoje. Na quarta-feira, a gente começa o nosso próximo workshop. Vai ser o workshop Como se aproximar ou reaproximar dos seus pacientes na quarentena. É um assunto que vai além da osteopatia, né? Que é um assunto complementar. O objetivo é apresentar uma maneira simples e eficaz do fisioterapeuta gerar valor para o seu público-alvo. Quem vai ministrar esse curso é a pessoa que vos fala nesse momento. Amanhã estará disponível a revista O Osteopata. Fiquem atentos aí nas redes sociais do IDOT. E já está disponível também a revista científica do IDOT. É só chegar aqui no perfil do Instagram e fazer o seu pedido pelo direct. O simulado do CI do nível 4, ele também já está disponível. Não deixe de testar os seus conhecimentos e a resolução deles vai sair agora na próxima sexta-feira. Certo? Recados dados, vamos ao nosso trabalho de hoje. Hoje teremos a presença do professor D.O. Márcio Valsec, que vai apresentar o tema osteopatia e os 12 pares de nervos cranianos. Enquanto eu chamo o professor Márcio Valsec, vou pedir para que vocês enviem através do aviãozinho aí. Ao lado dos comentários tem um aviãozinho, clica nele que você vai conseguir convidar outras pessoas do seu convívio, pessoas que são seus amigos aqui no Instagram. E aperta, cola o dedo no coraçãozinho aí para aumentar a relevância da nossa live para o Instagram, para que ele possa entregar cada vez mais para pessoas parecidas com a gente que tem interesse em osteopatia, em saúde. Ok? Então vamos lá, estou aqui procurando o professor D.O. Márcio Valsec. Enquanto isso, convidem seus amigos e cola o dedo aí no coração para a gente fazer a diferença aí na vida desse povo. Doutor Márcio Valsec, já guarda isso aí para vocês marcarem o professor. Vocês sabem, né? Marquem o IDOT oficial, marquem o IDOT, a sua unidade do IDOT, caso você seja aluno do IDOT, marque o professor Márcio Valsec no seu print aí a qualquer momento você pode tirar e no final da live você vai fazer isso. Professor Márcio Valsec, boa noite, meu amigo, tudo bem? Fala, Fábio, tranquilo? Tudo certo, professor. Tá me ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Estou ouvindo. E aqui? Tá tudo certo a voz? Tudo certo. Tudo bem. Qualquer dificuldade no meio do caminho, a gente vai se comunicando aqui. E vou pedir ajuda aí também para as pessoas que estão nos assistindo, para que possam também nos ajudar nesse processo. Professor, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença, a disponibilidade para passar o seu conhecimento, sua disponibilidade de tempo, para que nesse período aí um pouco conturbado que a gente está vivendo, a gente não pode parar, né? Então o IDOT
tá perto de todos nós, oferecendo esses conteúdos de relevância. Então, por isso, eu queria agradecer já de antemão a sua presença e a sua colaboração. Muito obrigado, professor. Que é isso, Fábio. Eu que agradeço, né? Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. A gente realmente está nessa fase de quarentena com o coração partido aqui, né? Não podendo fazer o que a gente gosta, né? Tanto atender os pacientes da forma que a gente gostaria, como dar as aulas, né? A gente está longe desses 15 anos que a gente está dando aula, né? Que eu ministro cursos, então é difícil ficar longe assim de uma hora para outra. A gente parece que fica amarrado. Quando parece que não pode sair de casa, né, Fábio? A gente fica com mais vontade de sair, mais vontade de querer fazer. Mas, por outro lado, a gente tem essa parada em si, né, que foi essa lentidão. No início, até que eu falo que me mexeu um pouco. Eu fiquei um pouco meio balançado ali o comecinho das semanas, né? Mas depois me motivou a continuar aprofundando, né? Então, as lives que o IDOT tem feito tem sido bem interessante. Eu tenho acompanhado todas elas. E tenho acompanhado outras questões também que têm me feito evoluir. Então, eu acho que a gente tem que olhar para um aspecto um pouco mais amplo e entender que a gente pode avançar de uma outra forma, né, Fábio? Perfeito, Márcio. Vou pedir desculpas aí ao pessoal, tem algumas pessoas mandando mensagem aqui. Tem um barulho muito grande aqui perto, resolveram fazer uma obra, sei lá, aqui perto na minha janela quase. Então, se o som atrapalhar um pouco, se alguém não entender o que eu estou falando, me fala que eu repito. Mas é exatamente isso, professor, que você acabou de passar, acabou de falar. A gente está nesse momento, mas a gente vai passar por ele, com certeza. Vai passar, daqui a pouco já acaba. E a gente está fazendo esse movimento, a gente não pode ficar parado, né? Então, a gente vai dar início aí a mais um conteúdo para a gente seguir nesse processo, tá? Professor, queria começar, tá, perguntando para você, já que o nosso tema, né, relacionado aos 12 pares de nervos cranianos, como é que você se interessou pelo tema dos nervos cranianos? O que te fez começar com esses estudos e se aprofundar nisso? Fábio, esse tema é um tema para mim assim que me encanta muito, né? Já faz muito tempo que eu estudo os nervos. Desde a época que eu comecei a dar as aulas, né? Isso já me chamava a atenção porque a escola me convidou para dar esse módulo, né? Nessa época que a escola não tinha essas ferramentas neurais. E ali foi que o bichinho da sinapse me pegou. Então, a gente começou a entender um pouco mais a respeito desses nervos, né? E aprofundar um pouco mais os estudos. E aí, a partir disso, né? Quando eu fui convidado também para organizar o nível 4, né? Da craniana, eu vi que tinha ali uma lacuna, faltando algumas técnicas importantes para nervos cranianos. E foi onde eu fui buscar essas ferramentas, né? E trouxe para o IDOT como acho que foi um grande conceito que nós trouxemos, né? E os alunos têm elogiado bastante, porque têm conseguido colocar em prática essas informações e resolvido alguns sintomas que ficavam ali parados, né? A gente tem outras formas de aplicar, né? A gente tem várias ferramentas para trabalhar nervos, mas o mais importante é entender a anatomia, a fisiologia, o funcionamento desses nervos, para aí sim aplicar aquela técnica. Então, o trabalho de nervos me encantou desde lá no início da formação. Na minha formação, por exemplo, eu não tive trabalho neural, né? Foi assim que a gente começou a ingressar na escola e eu acho que tem sido bastante benéfico isso que o IDOT tem feito aos alunos, né? Perfeito, Márcio. Eu percebo, assim, eu dentro da escola eu vivenciei essa transição, né? Também não tinha, assim que eu comecei, e percebo os alunos que tiveram oportunidade de ter esse módulo, o quanto que eles ganharam de ferramentas e possibilidades clínicas que foram acrescentadas ao longo desse trajeto. E, obviamente, depois eu fui buscar
essa informação e sem dúvidas é fundamental para o tratamento. Bom, já que a gente também acabou de falar de estudo, de implantação, para você, o que é importante saber quando a gente vai começar os estudos dos nervos cranianos? Como é que a gente dá o pontapé inicial nisso? Fábio, assim, né? Tudo se baseia na osteopatia, se baseia na anatomia, né? Então, se a gente tem uma anatomia bem feita, né, bem entendida, fica muito mais fácil a gente aplicar as ferramentas, né? Então, saber de onde sai o nervo, para onde ele, qual é o trajeto, que tem as estruturas que estão ali ao redor dele, são importantes para a gente atuar nesse nervo, né? E até aonde ele chega. Importante também, Fábio, quando eu falo Fábio, eu falo para todo mundo que está assistindo, tá? É só aí a comunicação que eu estou com o interlocutor aí. Então, a função dele é importantíssima, né, Fábio? Porque a gente, às vezes, tem um entendimento de um nervo, por exemplo, que acha que ele tem uma função só, a gente vai ver, observar, ele tem inúmeras funções que a gente não tinha noção. Quando comecei a estudar, por exemplo, os nervos cranianos, eu imaginava, por exemplo, o nervo facial, para mim, ela controlava, então, os músculos da face, né? Os músculos da expressão facial. E aí eu fui aprofundando, entendendo que ele controla várias glândulas, né? Então, a glândula lacrimal, glândula salivar. Falei, poxa, olha só, coisa que a gente não tem muita noção, né? Na formação básica nossa, como fisioterapeuta, né? E que a gente precisa avançar nesses estudos. Por isso que a osteopatia é muito interessante. Nos estimula a avançar nos estudos mais aprofundados, né, Fábio? Então, é importante saber, então, a anatomia de origem, de onde eles saem. Eles também são divididos, né, em 12 pares. Então, de origem céfalo-caudal, que foi classificado ali por um anatomista chamado Willis, né? Aquele que descreveu o polino de Willis. Ele classificou dessa forma, esses 12 pares. E saber o trajeto e suas funções. Então, os nomes, por exemplo, desses 12 pares, eles acontecem devido ou à sua função, né, ou à sua distribuição. Por exemplo, o nervo óptico, ele vai carregar, então, os estímulos, né, oculares lá para a região do lobo occipital. Já o nervo facial, como eu falei, ele vem para a face. Então, é localização ou a função que vai dar o nome a esses nervos. Então, é importante a gente entender todo esse processo para poder atuar de forma correta nesses nervos, né? Certo. Nesse todo esse processo, algumas clínicas começam a ficar mais evidentes de um modo geral, né? Uma clínica geral de um paciente e que pode ter algumas relações, como a gente fala do estudo da integração dos sistemas, e uma condição clínica muito comum que a gente tem é o aumento da pressão arterial, né? Então, esse aumento da pressão arterial pode ser influenciado por algum nervo craniano, por algum par de nervo craniano, professor? Fábio, então assim, né? A gente, como eu falei, entender todo esse processo é muito importante, né? Para a gente atuar de forma bem direta nesses nervos, né? Então, você perguntando nessa relação aí da pressão arterial, a gente sabe que tem dois nervos importantes que fazem o controle da pressão arterial, que levam informações aferentes para a região, então, central. Então, por exemplo, o glossofaríngeo é um nervo, Fábio? Estou Fábio? ouvindo, tudo normal. Cortou aqui. Então, o Tudo normal. glossofaríngeo, né, além de inervar o terço posterior da língua, que ele inerva de forma sensitiva geral, que é da sensibilidade tátil, térmica, né? Ele também inerva a parte de sensibilidade especial das papilas gustativas, então no terço posterior da língua. Mas também tem fibras que chegam e levam informação através das fibras desse glossofaríngeo provenientes lá da região do seio carotídeo. Então, o seio carotídeo possui ali quimiorreceptores que captam estímulos de oxigenação e gás carbônico. E também tem fibras que captam, então, os baroreceptores, né? Esses estímulos de baroreceptores que captam a pressão,
que vão informar, então, os centros superiores para regular essa pressão arterial. Então, o glossofaríngeo faz uma dessas comunicações. A outra forma de comunicação, Fábio, ela pode ser decorrente de um estímulo vindo lá da região vagal, proveniente lá do arco aórtico. Então, lá do arco aórtico também tem um estímulo vagal que sobe, recebendo informações de quimiorreceptores e barorreceptores até a níveis mais centrais. E o interessante é que esses dois nervos, tanto o glossofaríngeo como o vago, eles fazem conexão nos seus gânglios. Eles possuem gânglios. Antes de adentrar a região cerebral, eles fazem conexões e podem levar essas informações a níveis centrais. Então, fazer essas correlações clínicas, Fábio, isso ajuda muito, né? Você pega, por exemplo, o paladar, você pega, por exemplo, a questão visual, isso influencia muito, então, por exemplo, na alimentação. Pessoas que têm, por exemplo, anorexia, pessoas que possuem dificuldade na alimentação, elas podem ter um distúrbio, por exemplo, em vários nervos da região anterior, como o olfatório, nervo, então, das papilas gustativas, visual, né? Então, quando você vai num restaurante, por exemplo, a gente sabe que tem muito professor aí que está em regime constante, né, Fábio? A vida toda faz regime, né? Tem dieta. Eu me incluo Não nisso, entendi, né? eu não entendi, mas tudo bem. Eu me incluo nisso, né? Então, a gente, quando chega no restaurante, por exemplo, a gente olha lá um prato, por exemplo, a gente vê... A primeira coisa que a gente vê é, poxa, será que esse prato tá legal, tá bonito, né? Já começa a aguçar, então, a sua vontade de comer. Começa a salivação. A outra coisa é você sentir o cheiro, né? Então, o olfato ajuda muito você, então, também captar estímulos para você aguçar ainda mais o seu apetite, né? E, por último, a sensibilidade das papilas gustativas e também das somatosensitivas, que vão identificar, por exemplo, o gosto, a textura do alimento. Interessante, Fábio, que essas informações vão para a região talâmica e cortical e tem uma área cerebral que faz a conexão de todas elas. Então, na região do lobo frontal tem uma conexão que, se você... essas imagens chegam ali, esses estímulos chegam ali de forma correta, existe ali um processamento para que você consiga armazenar e organizar o comportamento alimentar desse indivíduo. Então, isso assim, uma suposição. Será que uma disfunção, por exemplo, no lobo frontal, não pode influenciar nessa característica, né, de alimentação? Então, é uma sugestão aí de trabalho, né? Porque a gente tem aí um loop que é bem interessante, né? A escola deu um passo bem interessante para a pesquisa, né? E a gente precisa utilizar mais isso na osteopatia. A gente precisa utilizar mais essas pesquisas para alavancar cada vez mais nossos... provar, né, o que a gente faz clinicamente a nível científico, né? Perfeito. Vou usar esse gancho da questão científica, tá, para responder uma pergunta aqui que fizeram logo no início, quando eu falei da revista científica do IDOT. É só ir nos comentários, lá nas postagens do Facebook, ou aqui no destaque dos stories, aqui no destaque do Instagram, que você vai ter acesso a uma revista, as revistas que o IDOT está disponibilizando de maneira online. E uma outra coisa, e tem uma outra coisa também que eu queria falar aqui, professor, desculpa interromper um pouco o assunto. Tem muitas pessoas aqui dizendo que a internet está normal, está conseguindo assistir normalmente, porém tem muita gente também falando que está travando. A gente está passando por esse período de instabilidade da internet, então, assim, se chega 100% para alguns e não chega para outros, a gente deve estar passando aí de uma maneira mais global hoje, com uma dificuldade relacionada a essa questão do sinal da internet, né, em algumas determinadas regiões aí do país. Eu estou conseguindo te ouvir bem, não, para mim não travou em nenhum momento aqui. E para você tá tudo bem aí também, Márcio? Dá umas travadas aqui, Fábio. Tanto é que a minha internet de casa estava assistindo as lives anteriores, estava travando bastante. Eu vim aqui para a clínica para ver se ficava melhor. Então, não sei se está sendo aqui o travamento, né?
Mas Uhum. é o que a gente pode fazer com tanta É, gente fazendo live. exatamente. Então a Então, aí, gente tem muita gente falando que tá ótimo, tudo bacana. Então, vamos dar prosseguimento. Se tá rolando tudo bem aqui entre a gente, a live vai ficar, quando a gravação da live vai fica perfeita. E aí depois, se alguém não está conseguindo realmente assistir, depois é só pegar lá na gravação, vai ficar no YouTube, no IGTV e também aqui durante 24 horas aqui no perfil do IDOT Oficial no Instagram mesmo. Desculpa, professor, mas foi é importante por conta da recorrência aí de mensagens, tá? isso. É, bom, você chegou a comentar aí, né, sobre o nervo vago e eu queria saber justamente agora sobre ele, tá? Mais especificamente. O nervo vago é um dos principais nervos cranianos, né? Quais são as principais disfunções que ele pode participar? Qual a importância do nervo vago para todo o sistema? Lembrando que a gente tem aqui, né, professor, muitas pessoas que são alunos do IDOT, outros que nem são alunos do IDOT ainda, e aqueles que são alunos ainda não tiveram a oportunidade de chegar no nível para entender mais a fundo esse nervo, mas é importante desde o início a gente estar em contato com isso. Você pode discorrer um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, Fábio. Ó, o nervo vago, então, é o 10º par craniano, né? E ele atravessa uma estrutura para sair do crânio chamada forame jugular, que ele vai atravessar junto com outros nervos, né? Nós temos lá glossofaríngeo, né? Acessório. Então, ele desce, ele vem envolvido por uma membrana chamada bainha carótida e é protegido por duas estruturas ali, a carótida e a veia jugular. E ele tem um papel importante, Fábio, em levar informações parasimpáticas para estruturas, por exemplo, então, do tórax, coração, pulmão, numa atividade fisiológica, né, convencional. Ele vai fazer com que a frequência cardíaca diminua, né, a frequência respiratória também diminua, todo o funcionamento gastrointestinal tem um movimento diferente, né, tem um movimento, então, de aumento do peristaltismo. Isso é uma fisiologia normal. A gente sabe que uma fisiologia especial, né, lá quando os alunos vão estudar a biologia, isso pode mudar um pouquinho. Mas na fisiologia normal é assim que funciona. Então, essas são as fibras eferentes parasimpáticas desse nervo. Só que a gente sabe, Fábio, que grande parte das fibras, elas são aferentes. Cerca de 80 a 90% das fibras do nervo vago, elas são aferentes. Ela leva informação, então, dessas vísceras para a região encefálica, né? Só que no meio do trajeto, Fábio, o gânglio trigeminal, ele tem o nervo trigeminal ele tem dois gânglios. Um gânglio superior, que é um gânglio de sensibilidade geral. O que é sensibilidade geral? Tato, temperatura, pressão, dor. E tem um gânglio inferior, que é um gânglio relacionado à parte visceral. Então, esse gânglio visceral, que chega a informações importantes aqui, é interessante, Fábio, que ele tem uma conexão com o nervo acessório. O nervo acessório, por exemplo, ele leva a quem? Esternocleidomastoideu e trapézio. Então, na medicina convencional, nos livros convencionais, ele fala que essas fibras são apenas motoras do acessório. Mas sabemos que tem pequenas fibras que fazem essa conexão com interneurônios e vai gerar, então, sintomas. Por isso que é muito comum a gente encontrar, por exemplo, aqui uma disfunção no estômago, né, e gerar uma dor no ombro esquerdo, né? Uma coisa comum que a gente vê na osteopatia. Dor trapézio, né? Dor de cabeça por dor referida. E do lado direito, né? Pela relação do fígado. Então, um exemplo bem simples, que a gente vê, então, tensões aumentadas na região do trapézio, esternocleidomastoideu. Outra... Quer falar alguma coisa, Fábio? Não, professor. Que você deu uma pausa maior, achei que já tivesse terminado a explicação, já ia partir para outra pergunta. Vamos lá. Então, outra questão interessante, né? Então, como ele carrega bastante informações parasimpáticas, um outro dado interessante que eu estava lendo recentemente é que as fibras simpáticas, elas carregam também bastante informações aferentes, né? E é isso, por exemplo, que gera as dores referidas viscerais. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma alteração cardíaca,
ela pode ter aquela dor referida para o membro superior esquerdo, né? Então, essa conexão ela é feita, esse transporte dessas dores, através de interneurônios que se conectam a nível central e que mandam informações a nível cerebral que o paciente parece estar sentindo realmente sintoma no membro superior esquerdo, sendo que a disfunção é cardíaca. Então, adentro, por exemplo, os níveis torácicos, né, simpáticos, e também lá pelos gânglios superiores, cervical superior, né, por aquele plexo cardíaco, levando essas informações, gerando, então, sensibilidade de membro superior esquerdo numa angina, por exemplo. Então, é bem interessante, Fábio. Essas relações autonômicas, a gente precisa entender muito bem quando vai atuar com o paciente, né? Essa relação autonômica, simpática e parasimpática, que alguns alunos não conhecem, né? Mas aprofundar bastante em técnicas a gente consegue atuar. Por exemplo, o vago, a gente faz um contato aqui na região do pescoço, a gente consegue auscultar para verificar se a disfunção é mais caudal, a níveis mais torácicos, abdominais, ou uma disfunção mais cefálica. Ali, por exemplo, no forame jugular, que ele é um forame que tem uma relação muito importante entre o temporal, né, e o occipital. Se eu tenho ali uma disfunção em um desses ossos, ou nos dois, ele pode diminuir esse espaço e realmente acometer as alterações viscerais através do vago. Então, pode ser um estímulo, né, vindo da região das vísceras para o encéfalo ou encefálicas, levando a alterações viscerais, influenciando o vago. Entendi, professor. Muito bom. Eu queria falar para as pessoas, para todo mundo que está nos assistindo aqui, podem mandar perguntas e que a gente vai, na medida do possível, o professor Márcio Valsec irá responder. Caso não seja possível nesse momento, em alguma outra hora, a gente vai mandar as perguntas para o professor Márcio Valsec e essas perguntas serão respondidas posteriormente. Bom, um outro nervo também, eu não sei se eu posso, quer dizer, claro que eu não posso falar que tem um nervo que seja, sei lá, mais importante do que o outro, né? Mas um outro nervo muito importante para esse processo é o nervo trigêmeo, nervo trigeminal. Quais são as principais características de uma disfunção desse nervo, professor? Fábio, o nervo trigeminal, assim, o que a gente sabe, né, de forma mais até pouco tempo atrás, as funções principais dele seria a sensibilidade de toda a face, né, e controle da musculatura da mastigação, né? Então, ele controla a sensibilidade da região superior, aqui da região frontal. Então, em sinusites, por exemplo, ele que capta a informação. Então, a rama oftálmica ela sobe, né, com suas subdivisões, supraorbitária, supratronclear, e vai até a região do vértex. Interessante, Fábio, que então sensibilidade no couro cabeludo pode ser decorrente de alteração trigeminal. Ele se conecta com um nervinho que vem aqui de trás, da região de C1 e C2, que é o occipital maior. Então, sensibilidade no topo da cabeça pode ser decorrente de alteração cervical ou trigeminal. Então, a gente tem condição de identificar isso, né? A região, então, mais maxilar, tanto a nível zigomático, maxila, região nasal, todas têm inervação maxilar também de sensibilidade apenas geral. A região mandibular tem inervação, então, do nervo mandibular, também de inervação sensitiva geral. Só de dor, temperatura, pressão. No entanto, essa rama, né, essas três ramas adentram o crânio por orifícios específicos até chegar na região do gânglio trigeminal, que fica próximo ao osso esfenóide. Então, por exemplo, o osso esfenóide pode influenciar diretamente esses nervos, né? E dali vai ser enviada para a região, então, do tronco encefálico. Só que existe uma rama pequena que acompanha todas essas ramas sensitivas, principalmente a rama mandibular, que vai trazer inervação motora para os músculos da mastigação. Então, temporal, masseter, pterigóides, que auxiliam, então, no movimento mastigatório. Além disso, né, o trigêmeo inerva bastante as membranas internas do crânio. E, Fábio, as membranas são regiões que a gente deve estar sempre atento em relação ao trabalho neural. Porque os nervos, quando saem pelos forames, eles são revestidos de membrana. Se eu der uma tensão membranosa, que ela pode ser decorrente de alterações inúmeras, né? Pode ser decorrente de alterações viscerais,
decorrência de alterações lá do sacro, né, pela medula. A gente tem aqui também sistemas miofaciais que fazem conexão bem na região da base da cabeça. Tem um músculo chamado reto posterior menor da cabeça, que faz conexão ali do sistema extracraniano, membranas extracranianas, com as membranas intracranianas, com a medula. Podem influenciar também essas membranas e gerar tensões desses nervos. Então, o nervo trigeminal é um dos principais nervos que vão gerar disfunções no crânio. Então, a gente tem que sempre ficar atento. Interessante, né? Que o professor Alan Berges, ele trouxe informações relevantes, né? Dessa correlação, por exemplo, com o trigêmeo com a parte cardíaca. Então, estou ansioso para conseguir fazer a formação dele, né? Para entender um pouco melhor essas características, né? A gente teve ali uma pincelada no congresso, né? Mas eu queria entender um pouco mais essas correlações, porque é bem interessante como ele pode fazer as oscilações então cardíacas, né? Regular alguns funcionamentos através então desses estímulos trigeminais. Perfeito, professor. Eu tenho aqui algumas perguntas que as pessoas foram mandando ao longo aqui do nosso encontro, tá? Então, eu vou passar aqui algumas perguntas para você agora. Caso a resposta seja muito extensa, que demande de uma explicação, um aprofundamento maior, a gente deixa para responder em outro momento. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Tem um paciente que foi submetido a 3 cirurgias cranianas, paralisia do músculo da face e na hemiface esquerda. Onde a osteopatia pode ajudar nesse caso? Fábio, é difícil a gente falar um pouco sobre esses pacientes pós-cirúrgicos, né? Porque a gente não sabe até onde foi feita a intervenção, o que foi gerado de lesão. Mas se tem alguns músculos, né, da face, foi isso que ele perguntou, Fábio? Isso. Os músculos faciais. Então, tem conexão. Por isso que é interessante a gente saber a fisiologia e a função correta. Quem faz o controle da função motora da face é o músculo facial. Quem leva a sensibilidade da face é o trigêmeo. Então, fazer essas divisões são importantes. O aluno, quando começa o módulo, a gente faz bastante essa divisão. O que é uma sensibilidade geral, especial, o que cada nervo faz, porque isso é importante entender antes de trabalhar com as técnicas, né? Então, após as cirurgias que ele fez, a gente não sabe se foi acometido, por exemplo, o nervo facial e que está tendo esse comprometimento, né, na região facial. Tem uma patologia chamada paralisia de Bell, né? Que eu não sei se isso pode ser uma das características dele, que tem alteração glandular, lacrimal, das mucosas nasais e orais, que podem afetar após uma paralisia desse nervo. Então, é difícil falar sem ver, Fábio, né? Mas o nervo facial é um nervo que é interessante porque ele atravessa todo o osso temporal. Então, ele faz algumas curvaturas, ele manda informações para a região da língua. Interessante que ele faz, então, a inervação de 2/3 anteriores da língua, junto com o nervo trigeminal. E qualquer alteração no osso, por exemplo, temporal, influencia diretamente esse nervo. Então, eu tive um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia, Fábio, na região ali com uma incisão ali na região do processo mastoide. A patologia ele chamava otosclerose, que sabe aqueles ossinhos que vibram na audição? Ele tinha paralisado um e foi fazer, então, colocar uma prótese naquela região. E após isso, ele teve uma paralisia facial. Então, isso fez com que ele ficasse 3 meses com paralisia facial, não conseguiu trabalhar porque ele é dentista, ele não conseguia, ele ficava escorrendo saliva, e até que ele veio aqui, a gente aplicou técnicas intraósseas para dar mobilidade a esse osso, né? E as técnicas intraósseas são bem interessantes para esse tipo de abordagem, quando o nervo passa dentro desse osso, e depois trabalhamos o nervo. Então, a partir da segunda sessão, ele começou a ter alguns resultados interessantes e hoje está vivendo super bem. Você imagina um dentista que foi fazer uma alteração, uma cirurgia auditiva, perdeu essa capacidade auditiva, fez a cirurgia, continuou com o déficit auditivo, mas também ele ganhou ali uma paralisia facial. Com isso veio uma depressão profunda, porque não conseguia trabalhar. E olha só até onde a gente pode ir, né? A gente faz uma técnica mecânica e equilibra uma série de outras patologias que a gente não tinha ali
a intenção, mas que foram equilibradas. Perfeito. É bom para que todo mundo entenda, até principalmente quem ainda não está tão avançado na osteopatia, que muitas das vezes o professor responde aqui, né, fazendo alguma correlação, né, mas como o professor Márcio Valsec bem disse, nem sempre é possível falar de maneira tão assertiva, porque demanda de uma avaliação, demanda de observação, mas esse conteúdo teórico que você passou já supre uma série de dúvidas bem interessantes. Muito bom. Eu só queria Tem prestar uma outra... cuidado principalmente nesse osso temporal, né, Fábio? Porque se ele tem ferramenta para isso, trabalhar esses nervos, porque controle da face motora, relação com o facial. Perfeito, professor. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Você já trabalhou, já teve alguma experiência com um distúrbio da fala e associou isso com algum nervo craniano? Fábio, a inervação das cordas vocais ela é feita pela inervação vagal, né? Então, isso depende muito. Já tive pacientes com alteração transitória da voz, que teve recuperação normal. Mas tive pacientes também que tiveram alterações, principalmente em cicatrizes nas cordas vocais, que depois que existe uma alteração estrutural, a gente não consegue avançar muito bem, né? Então existia ali uma cicatriz que a gente não conseguia, pelo trabalho facial, avançar muito bem. Então a gente tem algumas limitações também na osteopatia, né, Fábio? A gente não faz milagres, né? Então, nesse sentido, em relação à voz, o que eu pensaria em trabalhar essa região, primeiramente os nervos que trazem ali informação para essa região, né? Então, o vago, por exemplo, é um nervo que tem inervação direta para essas cordas vocais. Trabalhar a região da faringe, laringe, então, para essa questão do ar. A língua, Fábio, é uma região importantíssima a ser trabalhada, tanto para a fala como para a deglutição. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. E depois trabalhar toda a estrutura, né? Mecânica do tubo, né? Da laringe, da faringe, da parte oral, que pode auxiliar nesse processo de fala. Perfeito. Tem uma outra pergunta. Queria até um outro recadinho para quando as pessoas mandarem perguntas. Às vezes a gente está conversando alguma coisa e tem alguém que manda uma pergunta sobre o que a gente está falando. Mas aí depois que o tempo passa para a gente ler a pergunta, a gente não consegue fazer a correlação da pergunta com o tema. Então faz a pergunta com todo o tema para a gente poder conseguir responder. Tá? Tem algumas perguntas que chegaram aqui perguntando daquela disfunção. A gente já não sabe mais qual é. Não tem como a gente fazer essa correlação. O nervo vago, professor? Tem uma relação direta do nervo vago? Desculpa, cortou aqui, Fábio. Vamos ouvir. Vamos. Em relação ao nervo vago, tá? Ele tem uma relação direta no limiar de dor na parte visceral, na região visceral? As disfunções? Desculpa. Nas disfunções e problemas viscerais. Assim, Fábio, ele carrega informações de dois tipos, né? Informações, então, de funcionamento, né? Que são as fibras aferentes viscerais, que é através do funcionamento dessas vísceras. E carrega também fibras de sensibilidade geral, que é então, a informação de como está o limiar de dor. Então, ele pode sim carregar informações, mas são fibras diferentes, Fábio, que carregam e chegam até a região dos gânglios. O gânglio inferior do vago, visceral, sensibilidade visceral. O gânglio superior, sensibilidade geral. E isso leva até a região do tronco encefálico. Por exemplo, só para um detalhe interessante, que fica fácil de gravar, os 4 últimos nervos cranianos, eles saem da região do bulbo. Então, é onde eles vão, na verdade, sair ou entrar, né?
Então, eu tenho lá hipoglosso, acessório, vago e glossofaríngeo. Os 4 próximos têm relação, então, com a ponte. Então, nós temos lá vestíbulo coclear, facial, trigêmeo e o abducente. Já os outros 2 nervos, troclear e oculomotor, saem da região do mesencéfalo. Então, isso é importante para a gente entender a localização de entrada nesse sistema, para aí sim de onde eles vão ser projetados. Então, olha que interessante um dado, Fábio. O nervo abducente, que é um nervo que faz então o controle do reto lateral do olho. Então a fibra ela vai para o reto lateral e faz o controle para realizar a abdução do olho, né? No entanto, eu tenho uma fibra lá na região do tronco encefálico que faz um cruzamento e inerva o reto medial do olho contralateral. Então, quando eu olho para a direita, por exemplo, eu contraio os 2 olhos ao mesmo tempo. Então, se eu peço ao paciente que olhe para o lado direito, por exemplo, e só um olho olha, por exemplo, só o esquerdo, eu posso ter uma lesão do lado direito desse nervo periférico. Agora, se é lá no tronco encefálico, eu posso ter dificuldade nos 2 olhos em olharem no sentido lateral. Então, são testes importantes que a gente pode fazer. Tá? Então, essas correlações clínicas são interessantes no dia a dia nosso, né? Então, exemplo, o glossofaríngeo, ele é um nervo que inerva a língua, né? Então, a motricidade da língua, você pode fazer testes com ela, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Se eu tenho uma disfunção do glossofaríngeo de um lado, quando eu faço uma protração da língua, ela vai desviar para o lado da lesão, porque o lado mais forte empurra para o outro lado, né? E se eu tenho, por exemplo, uma deficiência do músculo chamado gênio glosso, que faz essa protração da língua, o que acontece com a língua? Ela vai posterior. Ela indo posterior, Fábio, ela faz o quê? Um fechamento da passagem de ar. Isso pode gerar, por exemplo, apneia do sono, roncos, que acometem tantas pessoas aí no dia a dia, né? Então, esses sintomas... Beleza, então vamos lá. Essa instabilidade chegou aqui pra gente também. Bom. Então ótimo. Mas não sei se o pessoal ouviu essa relação da língua, essa língua é interessante, né? Tanto Mas é que... Desculpa, professor. Toda essa explicação sobre a língua, foi tudo perfeito aqui. Deu para ouvir perfeito. Então, tanto é que, por exemplo, a gente está fazendo, a professora Tati está fazendo um trabalho interessante, que é o trabalho da língua em relação à cervical, né? Então, a gente sabe que o hipoglosso, ele inerva a língua, os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, os infra-ióides, e também tem ramas com C1, C2, C3. Então, a gente está fazendo um trabalho com a língua para verificar, então, as alterações da região cervical e também a ATM, como que isso, as tensões da língua podem influenciar a ATM e a região cervical. Existe uma patologia chamada síndrome pescoço-língua. Então, em crianças, por exemplo, que não conseguem deglutir, ou até adultos fazem um movimento de extensão da cabeça para conseguir deglutir. Eu sou uma pessoa muito observadora, Fábio. Eu estou vendo meu filho aumentar e ele está só com a extensão assim, porque ainda está no aprendizado dessa questão de alimentação, amamentação. Então, tem ajudado bastante, né, esses movimentos que ele faz, o abocanhamento, né, para conseguir realizar, então, a amamentação de forma correta. Perfeito. Tem uma pergunta aqui relacionada também, né, essa região, mas já falando do dente. Dor no dente, na arcada inferior e sensibilidade ao calor e frio, pode estar relacionado a alguma disfunção do trigêmeo? Fábio, então, dor dentária, sensibilidade frio, calor, isso tem relação com o trigêmeo, tá? Então, qualquer tipo de estímulo aumentado nessa região, que pode ser um trajeto dele, ou mesmo num local específico, isso pode afetar muito. E é uma dor, Fábio, que é uma das piores dores que existe. Os pacientes reclamam muito. Eu tenho alguns pacientes que me procuram aqui com aquela neuralgia trigeminal e sofrem demais. Até tem um caso interessante, um paciente que ela foi fazer um implante dentário no segundo molar
e acometeu o nervo então alveolar inferior. 4 anos com dor, Fábio. E aí a gente fez uma técnica intraóssea, que são técnicas importantíssimas para o trabalho então dos nervos cranianos. E a partir de uma técnica intraóssea, os sintomas desapareceram. Ela ficou impressionada. Então, como tinha sido agredido a peça óssea mandibular, isso auxiliou bastante então o trabalho ali de mobilidade e depois o trabalho do nervo em dar então a função que ela precisa para que a fisiologia volte a se estabilizar. Muito bom, perfeito. Tem uma pergunta aqui agora, voltando para o nervo vago, que é, professor, a relação do nervo vago com o refluxo, poderia falar um pouco sobre isso? Existe sim, Fábio. Na verdade, assim, o controle esfinteriano, né? Nós temos os esfínteres, né? Que vão fazer esse controle de fechamento, né? Dessas esfínteres. Eles podem ser de uma decorrência de alteração, principalmente pressória, né? Então, a pressão que existe na região da cavidade torácica e abdominal faz com que existam tensões e faz com que esse líquido volte, formando o refluxo. Mas a inervação dessa região é feita pelo vago. Então, ele pode captar as informações e levar em direção à região cerebral. Mas, geralmente, a origem disso é por uma diferença pressória da cavidade torácica e a cavidade abdominal, fazendo com que ocorra, então, essa transição e gerando, então, essa sintomatologia que realmente acomete bastante gente e é tão incômoda, né, Fábio? Sim, perfeito. E essas intervenções, já é uma outra pergunta, já emendando aqui nessa. As intervenções dentárias, tá? As intervenções dentárias têm alguma relação e pode gerar alguma disfunção ocular? Deixa eu fazer algumas correlações para verificar aqui. Alterações dentárias influenciar alguma alteração ocular? Ocular em que sentido, Fábio? Pois é, a pergunta está assim. Porque, assim, diretamente não, né? Diretamente não. Existe assim, ó, existe uma alteração assim, do nervo oftálmico. O nervo oftálmico, Fábio, ele tem uma rama chamada nasociliar. Isso é um dado interessante, né? Nasociliar. O óculo motor também tem uma rama que vai formar, então, uma junção desses dois nervos, nasociliar do trigêmeo, sensitiva geral. Óculo motor, inervação motora, parasimpática. E existe uma chegada de estímulos simpáticos através da artéria carótida interna, que vai então se juntar a esses três e formar o gânglio ciliar. Esse gânglio ciliar, Fábio, controla a pupila, para que ocorra a abertura para a entrada mais de luz ou o fechamento, para a entrada menos de luz. Então, o estímulo simpático-tônico abre esse volume, né, do olho à pupila para entrar mais luz e o parasimpático diminui essa dilatação, essa pupila, né? Então, de forma geral, o dente em si não, porque ele tem inervação maxilar e mandibular, mas o oftálmico pode contribuir de alguma forma ali na sensibilidade do olho. Tanto é que existe um reflexo chamado reflexo corneano da córnea. Você faz um toque para verificar então se existe o piscar, né? Pela conexão que existe com o facial. Mas diretamente em relação aos dentes, eu aqui, assim, de forma imediata, eu não consigo. Pode ser que tenha, Fábio, mas de imediato eu não consigo fazer correlação. Perfeito. Uma última pergunta agora, tá? Por causa do nosso tempo. Já está com o tempo bem em cima. O bruxismo tem alguma relação com os pares cranianos? Fábio, o bruxismo, então, é ativado, né, pela musculatura, então, trigeminal. Então, nós temos aí, principalmente, masseter temporais. Então, principalmente as fibras temporais profundas, né, posteriores. Só que a gente sabe, né, que com os estudos mais aprofundados, que as alterações perceptivas influenciam muito no bruxismo, né? Então, existe ali um componente cerebral,
mandando, ativando muito esses músculos, né? Fazendo com que eles tenham, então, uma ativação maior e façam esse apertamento. Principalmente acontece à noite, em período do sono, né, Fábio? Algumas pessoas têm esse bruxismo durante o dia, mas é mais comum durante o sono. E quem está lá na biologia vai entender um pouco melhor sobre isso. Perfeito, professor. Mas assim, só Pelo... um detalhe. Mas o trabalho craniano auxilia bastante nisso, né? Para você dar um estímulo mais parasimpático, já vai auxiliar bastante. Né? Mas se tiver alguma questão perceptiva, tem que avançar um pouco mais nessas informações, né? Perfeito. Pelo avançar aqui do horário, a gente não consegue estender agora esse nosso papo, já estamos no finalzinho, então eu queria, de novo, agradecer a sua participação, agradecer a disponibilidade do seu tempo e do seu conhecimento para trazer para a gente toda essa explanação aí sobre os 12 pares de nervos cranianos e a relação com a osteopatia, como a gente pode utilizar esse conhecimento para melhorar a nossa clínica. E aí gostaria agora das suas considerações finais para a gente, posteriormente, já encerrar o nosso encontro. Fábio, assim, falar então de nervos cranianos, assim, em uma hora é muito pouco, né? Mas eu acho que deu para o pessoal entender um pouco da função e de como ele é importante para a gente, né? Esses pares cranianos e como ele pode ajudar os pacientes, né? E eu queria agradecer toda a equipe aí de Marte, o staff total. Você, Fábio, está sendo brilhante aí como esse interlocutor aí da gente, né? Eu vejo aí pessoal falando que você já está contratado aí, né? Pelo IDOT, pela TV IDOT, né? Mas deixar sempre assim, que o Nevo, né? O IDOT, ele fez uma hierarquia importante para o aluno e o Nevo é um dos componentes principais iniciais a serem trabalhados. Quando você trabalha o Nevo, você consegue, de qualquer forma que seja, através de indução, técnica de saturação, de mobilização, você consegue, então, auxiliar bastante na regulação de uma série de outros estímulos para outras células, músculos, faces e assim por diante. Então, quem gosta dessa área da osteopatia tem que saber trabalhar Nevo. Então, eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvida. Sempre estou aberto aí. Tem aí meu canal, tem aí também meu contato com os professores e espero estar logo aí com os alunos para poder avançar os estudos aí e aprender bastante com eles também. Muito obrigado mesmo. Lembrando que você pode fazer o seu print, marcar o IDOT oficial, a sua unidade, marca o professor Márcio Valsec e a hashtag IDOT perto de você. E a nossa próxima live será na quinta-feira, às 19 horas, com o professor Hermínio Gonçalves, com o tema Osteopatia e Vertigens. Então, não perca esse nosso próximo encontro. Lembrando que na quarta-feira vai entrar o workshop sobre como se aproximar e reaproximar do seu paciente em período de quarentena. As provas e simulados estão à disposição para vocês realizarem do nível 4 e na sexta-feira vai ser feita a resolução comentada, desculpa. E as revistas, o Osteopata e a revista científica já estão disponíveis, é só entrar na publicação do Facebook, entrar aqui nos destaques do Instagram que vocês vão ter acesso a todo esse material. Todo o nosso staff aqui trabalha absurdamente para que tudo isso aconteça. E num caso como hoje, onde a internet não ajudou em diversos lugares aí do país, muitas pessoas reclamando da conexão, inclusive com a gente aqui em algum momento deu uma falhada, mas de um modo geral, quem não conseguiu assistir de maneira completa vai ficar gravado no canal do YouTube e no IGTV, tá certo? E daqui a pouquinho ela já está disponível aqui também no próprio Instagram por 24 horas, e aí a gravação tende a ficar fluida, como foi aqui o nosso bate-papo. Bom, pessoal, muito obrigado. Professor, obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio. Obrigado você. E espero você aqui no Rio da próxima vez para você explicar. Aí depois a gente pode fazer uma outra live para explicar a história do nervo valgo e do nervo varo.
essa história aí, vamos colocar, só que tem que ser em 3, Fábio. Tem que colocar o X da questão junto. Tá bom, vou combinar, a gente faz aí uma live extra. Um Obrigado, abraço, Fábio. Boa professor. noite. Boa Boa noite a noite. todos. Pessoal, valeu. Vai ficar salvo assim. Alguém perguntou aqui no finalzinho, vai ficar salvo assim. Tchau, tchau. Um abraço a todos, boa noite e até quinta-feira.